Olá, turma do 5º ano, como vocês estão? Eu sou a professora Juliana e vamos para a aula de Ciências do livro 2, A Água no Ambiente. E aí, pesquisaram aí em sites ou em jornais sobre a questão da umidade relativa do ar na sua cidade? A sua cidade aí está muito seca ou mais úmida? Como está o ambiente aí, a previsão do tempo? Sabe como muitas famílias, né, chefes de famílias, mães ou vós, costumam perceber muito quando lava a roupa e põe para secar no varal, quando a temperatura está com o ar mais seco, a roupa seca mais rápida e quando está mais úmido, ela demora um pouco mais. Pergunta aí só na sua casa para você ver se não é assim. Hoje nós vamos lá na página 146 fazer um mão na massa juntos. Então vamos lá. Observe a imagem e escreva nela o estado físico em que a água pode ser encontrada em cada um dos locais indicados. A nuvem, que é aquela que nós vimos na página de abertura, é a água em estado gasoso. Perfeito. Ah lá, neve, geleira no topo da montanha. A água ali está em estado sólido, maravilha. E por fim, aqui pode ser um trecho do mar, uma lagoa, um lago. A água está em estado líquido, maravilha. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui não é digitável. Então vamos escrever aqui a resposta. Lá no topo é gasoso. Isso, opa. Aqui no topo da montanha, aqui é a nuvem, né? Vou fazer aqui o desenho da nuvem. No topo da montanha, olha lá, aqui assim, ela está no estado sólido. E lá embaixo, no mar ali, é em estado líquido. Certo? Número 2. Qual é a diferença que existe entre a água salgada, a água doce e a água salobra? Explique e dê exemplos de locais em que elas podem ser encontradas. Nós falamos bastante sobre isso. A água salgada é aquela que tem muito sal? É aquela que é rica em sais minerais, nós podemos encontrar nos mares e oceanos. A água doce é aquela que encontra muito açúcar? Não, de forma alguma. A água doce é aquela água que tem menos sais minerais, ela é pobre em sais minerais. E a água salobra, ela é aquela que é a mistura da água doce com a água salgada, encontrada nos manguezais. É aquela que não é rica em sais minerais, mas ela também não é pobre em sais minerais. Então vamos lá, acompanhe a correção aí no livro digital, o exercício 2. A água salgada, como a dos mares e oceanos, que é a que apresenta a maior quantidade de sais minerais dissolvidos. Ela é seguida da água salobra, encontrada em regiões em que rio e mar, rio e mar se misturam, vírgula, como em manguezais. A
água doce como a dos rios tem menos sais minerais dissolvidos quando comparada a água salgada e salobra. Ok? Então, retomando que a água salobra é aquela que a gente encontra muito em manguezais, a água doce em rios, a água salgada em mares e oceanos. São alguns exemplos que eu citei. A água salgada, rica em sais minerais. A água doce, mais pobre em sais minerais. E a água salobra é a mistura das duas. Então, ela fica nem tão pobre em sais minerais quanto a água doce e nem tão rica em sais minerais como a água salgada, certo? Exercício 3, vamos lá. A propriedade da água de dissolver substâncias é chamada de densidade de dissolver, solubilidade, perfeito. Solubilidade é a propriedade de dissolver substâncias. Então, marca aqui letra B. E o número 4, agora que você já sabe o porquê de um mar morto ser chamado assim, no entanto, se você tivesse que dar um nome a esse corpo de água, qual seria? Explique sua resposta. Aí você vai usar o seu conhecimento da aula até agora. Qual o nome que você daria, então, para esse mar? No entanto, se você tivesse que dar outro nome a esse corpo de água, ou seja, a esse mar, que nome que você daria? Poderia ser mar denso, mar salgado? Né? Você vai usar aí a sua criatividade, baseado no que a gente estudou e aprendeu com relação ao Mar Morto, a densidade da água, a água salgada, e aí vai dar um nome e vai explicar. Combinado? Número 5. A imagem a seguir mostra frascos com a mesma quantidade de água e em cada um há esferas do mesmo volume. Olha lá, elas são iguais, mas feitas de materiais diferentes. Então, ela tem o mesmo volume, mas são materiais diferentes. As setas vermelhas indicam o peso e as setas azuis o empuxo. O peso é o que vai de cima para baixo e o empuxo é o que está de baixo para cima, ok? Uma esfera de cortiça, ou seja, uma bolinha de cortiça, feita de cortiça. Cortiça é aquele material feito rolha de garrafa, tem quadros para se pendurar aviso, fotos que é feito de cortiça, tá? Uma esfera de madeira, olha lá. Uma esfera de alumínio, olha o que aconteceu com a esfera, onde ela tá. E uma esfera feita de chumbo. Olha lá o que aconteceu. Letra A. Qual propriedade está relacionada com o fato de as esferas afundarem ou flutuarem? Qual que é a propriedade? O que ela precisa ser para poder ela afundar ou flutuar? Ela precisa ser mais densa ou menos densa. Então, a propriedade é a densidade. Então, letra A propriedade é a densidade. Ok? Vamos para a letra B.
observando a representação anterior, quais são as esferas que mais flutuam e quais são as que mais afundam? Por que isso acontece? Então, vamos lá. A esfera que mais flutua é a de cortiça, né? Seguida pela de madeira. Essas são as que mais flutuam. Isso acontece porque essas esferas são menos densas que a água. Já as outras esferas que temos lá é de alumínio e de chumbo, são mais densas que a água e por isso afundam. Então, para que um corpo flutue, ele precisa ser menos denso que a água, e aí ele vai flutuar. Se ele for mais denso, ele vai afundar, ok? Letra C, vamos lá. Quais forças estão envolvidas na posição das esferas na água? Quais são as forças que tem? O peso e o empuxo. O peso é o que vai aqui de cima para baixo e o empuxo é o que vai de baixo para cima. Então, olha lá. As forças são o peso de baixo para cima. Opa, ao contrário, de cima para baixo. De cima para baixo. E o empuxo, que de baixo para cima, certo? Então, o peso é aquele que vai daqui de cima para baixo e o empuxo de baixo para cima, ok? Número 6. Vamos ver lá o número 6 juntos, que é o último dessa folha. Leia a seguir o trecho de uma notícia sobre o tempo no Mato Grosso do Sul. O feriado será de sol forte, calor e índices de umidade relativa do ar entre 30% e 40%. Nas horas mais quentes do dia, principalmente no sul, leste e no interior do estado, incluindo a capital, Campo Grande. Deixa eu baixar aqui. De acordo com o trecho da reportagem, a umidade do ar está entre 30% e 40% no feriado. Sobre isso, responda as perguntas a seguir no caderno. Letra A. Os índices de umidade relativa no ar previstos para o feriado são adequados? Por quê? Então, lá na letra A, a gente pode dizer que eles não são adequados, porque a umidade relativa do ar adequada registrada abaixo de 60% não é o ideal indicado para a nossa saúde, certo? Então, eu vou escrever aqui para vocês poderem. Abaixo de 60 não é o indicado. Então, letra A, não, pois a umidade relativa do ar registrada abaixo dos 60% indicados
como adequados à saúde. Então, quando a umidade está abaixo de 60%, ela não é o ideal, porque não é o nosso adequado para a nossa saúde, certo? E por fim, a letra B. Que consequências essas condições podem trazer para a saúde humana? Quais são as consequências? Doenças respiratórias, alergias nos olhos, sangramento no nariz. Vamos lá, vamos estar aqui juntos. Letra B. Problemas respiratórios, irritação nos olhos, sangramento no nariz, vírgula, complicações alérgicas, opa, peraí, comi o R aqui da complicações, deixa eu só escrever aqui do lado, fica mais fácil, alérgicas, complicações alérgicas e ressecamento da pele. Então, são algumas das complicações da baixa umidade do ar para nós, seres humanos. Certo, pessoal? Muito obrigada pela aula de hoje. Nos vemos em breve nas próximas aulas de ciências. Um beijo carinhoso para vocês e se cuidem. Tchau, tchau!